E nós vamos conversar agora com o Dr. Leoberto Costa Tavares, farmacêutico, professor titular do Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, USP. E o Dr. Leoberto tem mestrado e doutorado em fármacos e medicamentos e pós-doutorado em planejamento e desenvolvimento de novos fármacos. Vamos conversar agora com o Dr. Leoberto, que já está ao telefone, e nós vamos falar sobre as doenças negligenciadas. Boa tarde, doutor Leoberto. Boa tarde, Atenisa, e boa tarde a todos os seus ouvintes. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutor? Obrigado, é um prazer meu. Doutor Leoberto, segundo o Ministério da Saúde, as doenças negligenciadas são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas e que prevalecem em populações pobres. Então, começo lhe perguntando quais são as principais doenças negligenciadas. Atenisa, há muitas doenças que são consideradas negligenciadas e até mesmo super negligenciadas. Elas podem ser tanto de origem parasitária, viral, como bacteriana, e ocorrem principalmente nas regiões tropicais, subtropicais, com muita incidência nas Américas, Ásia e África, onde estão situadas as populações mais pobres e que, com a conjunção de fatores como condições climáticas, pobreza, falta de medicamentos eficazes para o combate dessas doenças e o descaso dos governos dessas regiões com a saúde pública, fica garantida a manutenção e até mesmo o aumento da incidência dessas doenças. Uhum. Entre essas doenças, aquelas de origem parasitárias, que são as mais prevalentes, podemos citar as doenças de Chagas, a leishmaniose e a malária, sendo essas três as mais importantes. Todas essas são incapacitantes, em menor ou maior grau, e causam grande impacto na qualidade de vida dos doentes. São responsáveis também por um grande número de mortes. Aquelas que estão entre as de origem viral, podemos citar o dengue, o chikungunya e, mais recentemente, o zika. Uhum. Essas estavam até recentemente classificadas como doenças super negligenciadas. Mas, em função da grande incidência nesses últimos tempos, essas doenças estão recebendo muita atenção por parte dos setores competentes. Uhum. E, por isso, não se classificam mais como super negligenciadas. Mas ainda podemos classificá-las como negligenciadas. Mas por que e como isso? exemplo... Uhum. Por que isso acontece, doutor? No momento elas estão assim, tendo toda a atenção por causa de toda esses surtos que estão acontecendo, mas normalmente elas são negligenciadas por quê? Isso acontece porque são doenças, o que são doenças negligenciadas? São aquelas doenças que são mais prevalentes nas áreas mais pobres e que não resultam em um lucro por parte da indústria farmacêutica e por isso mesmo elas não recebem a atenção devida e merecida. Uhum. Certo. Quer dizer, doutor, por que os investimentos destinados às pesquisas, à produção de medicamentos e às vacinas para tratar e controlar essas enfermidades, né, são tão reduzidos? O senhor até já respondeu um pouco isso, né? Porque os laboratórios não querem investir, porque são doenças que não dão lucro, é por aí mesmo? Sim. Eu poderia dizer que o celeiro de pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos é o setor industrial farmacêutico, principalmente os grandes consórcios transnacionais. E são eles que mantêm os grandes centros de pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos. E isso se dá justamente porque são esses consórcios transnacionais que dispõem de recursos financeiros em volume suficiente, que permitem a disponibilidade de materiais, aquisição de equipamentos sofisticados e recursos humanos altamente especializados, que também custam muito caro. E mantendo tudo isso em número suficiente e com dedicação exclusiva ao desenvolvimento dessas tarefas. De forma que, mesmo assim, com todos esses aparatos, o sucesso dos projetos de desenvolvimento de um fármaco novo para uma determinada doença não é garantido. Essa garantia não se tem, essas são pesquisas, né? Uhum. E esse conjunto de coisas, condições e pessoas custa muito caro, varia
até mesmo poderíamos dizer, na faixa de 1 a 1,5 bilhão de dólares. Mas isso é variável na dependência de fármaco para fármaco e de doença para doença. Uhum. Mas por essa razão, por esse alto investimento, o setor industrial farmacêutico prefere investir em outras áreas, né? Áreas que resultem em retorno financeiro mais provável e mais consistente, como é o caso das doenças crônico-degenerativas, que elas tendem a fidelizar o paciente ao uso desses prováveis novos fármacos. Uhum. Quer dizer, Um exemplo disso... o diabetes, por exemplo, né? O exemplo disso seria as doenças cardiovasculares, a diabetes, as neoplasias, que isso aí faz com que os pacientes fidelizem, né, o seu uso, talvez até pela vida, pelo resto da sua vida, a partir do momento de uso, né, e o resultado disso para o setor industrial farmacêutico é uma garantia do retorno financeiro daquele capital investido, né? Agora, doutor Leoberto, cientistas alertam para o fato das doenças negligenciadas poderem tornar a AIDS e a tuberculose mais letais do que já são. Quer dizer, tem essa preocupação também, né? Por que isso, então, já que a AIDS e a tuberculose podem piorar em relação por causa dessas doenças, por que isso não é levado em conta, né? O que acontece? Não, isso é levado em conta sim, isso é uma realidade. Essas comorbidades normalmente são muito preocupantes. É mais preocupante quando existe a comorbidade do que quando se tem a doença isoladamente. No caso específico dessas doenças, AIDS e tuberculose, as comorbidades com uma ou mais de uma doença negligenciada, por exemplo, que também são doenças infecciosas, tende a favorecer um rebaixamento da imunidade do paciente portador da AIDS ou da tuberculose. Isso vai propiciar uma virulência maior da morbidade, com consequente agravamento do estado geral do paciente. No caso específico da AIDS, por exemplo, quando nós podemos observar que tem muita incidência de co-infecção com doenças fúngicas. E muitas dessas doenças fúngicas também são consideradas como negligenciadas. E na vigência de uma comorbidade desse tipo, o resultado é a elevação da taxa de mortalidade desses pacientes, tanto pela não obtenção de respostas farmacológicas eficientes, como seria esperado se fosse o tratamento da doença sozinha, isoladamente, como também pelo agravamento do estado geral do paciente. Então, essas comorbidades, realmente, elas elevam tanto aumenta o agravamento do estado de saúde do paciente e favorecem muito a evolução para a morte. E que expectativas vocês, farmacêuticos, têm para uma solução, né, para a questão das doenças negligenciadas, doutor? Olha, eu acredito que nós temos condições de contribuir bastante nesse sentido. Aqui no Brasil e em vários outros países, centros de pesquisas governamentais especializados na descoberta de novos fármacos, especialmente para doenças negligenciadas, tem um número considerável. E aqui no Brasil, cabe um destaque, acho que vale a pena falar sobre isso, para algumas agências de financiamento, como o CNPq, que é uma agência do governo federal, e da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que são agências importantíssimas de financiamento de pesquisa, né, e tem contribuído muito, bastante mesmo, tanto para o desenvolvimento de competências na área, envolvendo formação de pessoal altamente especializado, como mesmo no financiamento de centros especializados que desenvolvem estudos e pesquisa na busca de novos fármacos, não só para doenças negligenciadas, mas também para outras. Eu considero, no entanto, que há necessidade de mais incentivo, né? Há necessidade de estabelecimento de políticas governamentais voltadas para essa questão, há necessidade de criação de facilities que possam agilizar o trabalho dos pesquisadores
e da criação de meios que propiciem interação desses centros especializados de pesquisa com a iniciativa privada, que é o setor industrial farmacêutico, para que se agilize, né, se consiga transferir os avanços obtidos nesses centros de pesquisa para a população através do setor industrial farmacêutico. O que falta, de fato, não é competência, mas o estabelecimento de políticas governamentais que nos favoreçam no sentido de continuidade e aprofundamento das pesquisas na área de doenças negligenciadas, até porque esse é um problema dos países em desenvolvimento, que estão em torno dos trópicos, né? Os países tropicais, que coincidentemente são os países mais pobres, né? O senhor, doutor, está à frente de pesquisas para a produção de novos medicamentos na Faculdade de Farmácia da USP, na Universidade de São Paulo. O senhor, mais do que ninguém, sabe da importância dos medicamentos né, no tratamento, né, na prevenção dessas doenças, não é? Sim. Como eu já falei anteriormente, há sim um certo desinteresse dos grandes centros privados de pesquisa, ou seja, indústrias farmacêuticas, na busca de novos fármacos para doenças negligenciadas, em razão, principalmente, da possibilidade de não recuperação do investimento feito na pesquisa. Por outro lado, centros de pesquisa de universidades e institutos de pesquisa governamentais têm grande interesse nesse assunto, nesse tema. E temos avançado de uma forma significativa e importante mesmo nesse sentido. Já se identifica substâncias com grande potencial de se tornarem no futuro próximo, fármacos que possam vir a resolver o problema de algumas doenças, né, que possam funcionar no tratamento de algumas doenças negligenciadas. Mas falta ainda uma maior interação dessas iniciativas com o setor produtivo. Essa situação aqui no Brasil ela ainda não é muito estabelecida. É preciso que essa parceria se aproxime mais, que se torne mais importante, para que possamos avançar e disponibilizar esses fármacos ou substâncias potencialmente transformáveis em fármacos para a população, né, para que a gente possa ter a possibilidade de curar muitas dessas doenças negligenciadas. Se não curar, pelo menos controlar. Doutor. Cabe, inclusive, citar que algumas dessas doenças, elas estão totalmente em descoberto do ponto de vista medicamentoso, ou seja, não há medicamento para o tratamento delas, e tem outras tantas que não dispõem de tratamento eficaz, ficando o paciente submetido a tratamentos apenas sintomáticos ou paliativos. De toda forma, eu posso dizer que a falta de medicamento eficaz para o tratamento dessas doenças é, de fato, o grande responsável pelas estatísticas que nós temos presenciado, que são realmente trágicas, e que temos observado uma incidência enorme no número de mortes, né, aumento tanto na incidência como no número de mortes causado por essas doenças que são consideradas negligenciadas. O senhor falou no início do nosso bate-papo que essas pesquisas são muito caras, né? São demoradas, e que nem sempre tem um bom resultado, porque o trabalho é muito demorado, né? E aí vocês têm que passar para um outro tipo de pesquisa, aquela não deu certo, tem que começar a fazer outra. Mas, em média, quanto tempo leva desde que se começa uma pesquisa até que um remédio seja aprovado e que as pessoas possam usar? Em média, quanto tempo leva para que um medicamento passe a ser usado pelas pessoas? Temísia, isto é muito discutido na literatura internacional e fala-se numa faixa de tempo que varia de 10 a 15 anos. Isso envolve desde a concepção da pesquisa, o planejamento dessa pesquisa, o desenvolvimento das etapas 1, 2 e 3, né, as fases 1, 2 e 3 de pesquisa, que envolve a fase laboratorial, a fase pré-clínica e clínica. Envolve também o registro dessas substâncias nas agências reguladoras. E depois disso é que pode ser transferido, né, para o setor produtivo e disponibilizado para a sociedade.
Uhum. A dificuldade de tempo, isso varia de acordo com o grau de conhecimento que se tem acerca da doença. Por exemplo, o câncer, são vários tipos de câncer, né? Se conhece muito, mas ainda há muito para se conhecer sobre os cânceres, os diversos tipos de cânceres. Das doenças negligenciadas, se conhece bastante, mas também tem alguma coisa, aliás, eu diria bastante coisa ainda para se conhecer. Então, os tempos necessários para se desenvolver um medicamento para câncer e para uma doença negligenciada serão distintos, porque de um se conhece mais do que do outro. Então, há uma variação realmente de tempo que é dependente da doença e do grau de conhecimento que se tem acerca daquela patologia. Mas, de qualquer forma, é um longo tempo, né, doutor? É um longo tempo. É um longo Quer tempo. dizer, é importante realmente as políticas públicas, né? É importante que os governos se preocupem com isso e que haja parcerias, né? Como você falou, tem institutos que se preocupam e haja parcerias porque realmente é um custo muito grande, né? Mas tem que investir, tem que haver políticas públicas, senão não tem como sair, né, doutor? Eu acho que esse estabelecimento dessas políticas públicas é essencial. Aqui na América do Sul, nós temos vários centros de pesquisas que estão dedicados ao trabalho de descoberta de novos fármacos para doenças negligenciadas. No Brasil, inclusive, nós temos vários, tanto em nível federal como estadual, e que trabalham bem, né? Mas é preciso que se entenda que o papel da universidade, além da pesquisa, né, a universidade tem outros papéis importantes, como a formação dos alunos, de graduação, de pós-graduação, de prestação de serviço à comunidade e outras coisas. Então, o tempo dedicado dos pesquisadores da universidade a isso não é 100%, nem pode ser 100%. Os institutos de pesquisa, talvez. Mas, de toda forma, o que falta é uma diretriz, uma política nacional que possa alinhar esses esforços todos numa mesma direção. E essa política ela tem que estar fomentada, tem que ter um fomento para isso que permita, né, que essas pesquisas que não são baratas que se desenvolvam, né, sem necessariamente pensar num possível lucro que esses fármacos poderiam trazer. Tá certo. Porque, principalmente, temos que colocar como primeiro objetivo o tratamento e o atendimento da população doente, né? Com certeza. Doutor Leoberto, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Agradeço a sua atenção e a do seu público.